E, obviamente, vamos falar também sobre as negociações aí, né, da venda do futebol vascaíno que estão pegando fogo, estão a todo vapor aí, cada dia com mais interessados, né? Tínhamos ali 4 investidores nessa negociação. Ontem tivemos a informação que mais 2 partes interessadas entraram na briga, né? Entraram ali no jogo para tentar seduzir o Vasco da Gama. Então a gente vai fazer aquele resumão para você entender como está a situação, o que pode evoluir aí nos próximos dias, né? E como, obviamente, o torcedor vascaíno precisa ter só um pouco de paciência, porque essa situação deve estar sendo resolvida aí no decorrer dos próximos meses. Mas, antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, como sempre, quero convidar você, torcedor do Vasco, que ainda não é inscrito, né? Você que não segue a gente aqui no nosso canal, para se inscrever, né? Apesar da gente todo dia estar falando aqui para 50, 100, 200 mil pessoas, muitos de vocês, por algum motivo, não são inscritos aqui no nosso canal e muita gente que é inscrita, às vezes esquece, né, de ativar o sino das notificações para sempre receber aquele aviso do YouTube, né, quando os nossos vídeos vão ao ar. Então, ó, recado, corre ali embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho ou pelo menos checa se você está com o botão vermelho apertado ali para você ver se está inscrito no canal. E segunda coisa também, não esqueça de ativar o sininho das notificações que fica lá embaixo também, né, para você sempre receber aquele aviso, aquele recado quando os nossos vídeos forem postados, beleza? E pedir a colaboração da galera, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, né, para a divulgação aqui do nosso trabalho. Então, ó, não esqueça, dá aquela moral, clica lá no like, lá embaixo do vídeo para ajudar o nosso trabalho, beleza? Então, bora começar o vídeo falando aí de treinador, né? A cada dia que passa, entra pelo menos mais 1 ou 2 nomes, né, na lista de técnicos aí que o Vasco tá conversando, tá negociando, né? E hoje não foi diferente. Mais um treinador entrou nessa lista de treinadores aí que podem estar assumindo o cargo de treinador para 2025. E trata-se de um treinador que já trabalhou no futebol brasileiro, já enfrentou o Vasco numa Série B há 2 anos atrás, que é o Paulo Pezzolano, né? O Pezzolano fez um trabalho ali no Cruzeiro, um trabalho até decente, um trabalho até bom no Cruzeiro, mas foi um trabalho na segunda divisão, né? A gente não pode esquecer, o Paulo Pezzolano nunca trabalhou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele fez aquele trabalho do Cruzeiro, depois saiu do Cruzeiro, foi para o Valladolid, lá na Espanha, não foi bem por lá, tá? Já vou até antecipar aqui, não conseguiu destaque no futebol espanhol, tá livre agora no mercado, né? E é mais um nome aí que a diretoria, né, que o Marcelo Santana estão conversando, né? Além do Pezzolano, o Vasco também conversa com Carlos Carvalhal, treinador português, né, que nunca dirigiu um clube brasileiro, mas é um grande treinador, é um cara muito inteligente, tem muita moral lá em Portugal. Além do Carvalhal, tem o Antônio Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, do Corinthians e do Atlético Paranaense. Temos aí o Pedro Caixinha, que trabalhou lá no Bragantino, né, nas últimas temporadas. E aí temos técnicos brasileiros, como o Cuca e o Renato Gaúcho, né, também nomes aí que interessam, né, e também conversam com o Vasco, né? E como eu falei para vocês nos últimos vídeos, a tendência é que ainda essa semana, né, talvez aí até sábado, domingo, o Vasco aí bata o martelo, né, e escolha o seu novo treinador, né, um treinador que possa atender as exigências, né, um treinador que possa aí tá chegando para ajudar o Vasco nessa remontagem, nessa reestruturação do futebol agora, no começo da temporada de 2025, mas não podemos esquecer um treinador que também possa vir a se encaixar num novo momento que o Vasco vai viver depois, né, da venda da Vasco SAF aí para o seu novo investidor, que deve acontecer ali no primeiro semestre de 2025. Mas falando agora de mercado da bola, né, que apesar do Vasco aí tá trabalhando, tá buscando treinador, o Vasco também está trabalhando para reforçar o elenco, para enxugar
melhorar o elenco, né, tentando se desfazer da maior parte dos jogadores que não fazem parte dos planos para o ano que vem e, obviamente, né, tentando já fazer isso o mais rápido possível. Como vocês sabem, aí, alguns jogadores já deixaram o Vasco, caso aí do Rossi, do Galdames ali, né, jogadores que não faziam parte dos planos, também o Rojas, que voltou para o River Plate, outro que está de saída do Vasco é o goleiro Kehler, né, não vai ficar para a temporada do ano que vem, e o Vasco segue aí na busca, né, segue tentando da melhor forma possível dar uma enxugada no elenco. Com a chegada do novo técnico, ele pode talvez ali indicar alguns atletas que ele não pretende que fiquem para o ano que vem. Vou dar aqui alguns exemplos, talvez o Souza, talvez o Maicon, aí, jogadores com uma idade mais avançada que podem não ser aproveitados, talvez o próprio Léo Pelé, um jogador que já não tem ali um carinho muito grande da torcida vascaína, aí, podem estar de saída do clube ou por empréstimo, ou em rescisões de contrato, ou até mesmo, né, em vendas, né, para outros clubes do futebol brasileiro ou de fora do Brasil. Mas o fato é, o Vasco está no mercado, está buscando solução, está buscando contratação. Como a gente trouxe para vocês nos últimos vídeos, um atacante uruguaio interessa ao clube, que é o Joaquim Lavega, menino de 19 anos, com grande destaque lá no Uruguai, já tem aí convocações para a seleção principal do seu país, né? Já inclusive atuou com o Pumita Rodrigues em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e zagueiros, né? O Vasco parece que está focado em trazer peças de reposição para a zaga, nomes aí como o do brasileiro Alemão, que joga na segunda divisão do futebol português, no Portimonense, né, também está conversando com o Vasco. Tem um jogador que é base vascaína, né, cria da base do Vasco, mas que estava no Corinthians aí, que também está com conversas com o Vasco da Gama, que é o zagueiro Caetano, de 25 anos. Temos a volta do Capasso, né, que pode ser aproveitado, né, ele fez uma grande temporada no Olímpia do Paraguai, o Olímpia não comprou o jogador, então o Capasso voltando ao Vasco pode ter oportunidade, e acabamos de ter a informação que o Vasco também está trabalhando com a possibilidade de contratar o zagueiro Kaique Rocha, jogador do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense foi rebaixado para a Série B e o jogador aí interessa ao Vasco da Gama, né? Nesse momento as conversas já estão aí em curso, né? Já estão acontecendo para quem sabe o Vasco aí fazer uma proposta oficial e trazer o Kaique Rocha para a temporada do ano que vem. Então, mesmo sem um técnico, né? Mesmo o Vasco sem ter já um treinador definido, o Vasco não deixa aí de estar negociando, estar monitorando os jogadores, lembrando que quem está tocando todas essas negociações aí de contratação de treinador e contratação de atletas são o Marcelo Santana com o auxílio do Felipe Maestro. Então esses dois estão focados aí nessa reestruturação do futebol, e o Pedrinho, juntamente com a diretoria, os diretores financeiros, os diretores jurídicos da Vasco SAF, estão focados ali nas negociações da venda da Vasco SAF. Então temos nesse momento dois grupos separados de trabalho, o Pedrinho trabalhando aqui na venda da Vasco SAF e o Marcelo Santana e o Felipe Maestro trabalhando aí nessa reestruturação, nesse planejamento do futebol do Vasco para a temporada do ano que vem. E aí a gente já entra nesse âmbito, né, de negociações ali, né, de como tá todo esse processo ali da venda do futebol vascaíno. Como vocês sabem, até ontem, né, tínhamos 4 investidores interessados. Tínhamos o bilionário grego Evangelos Marinakis, tínhamos o italiano Andrea Radrizzani, um grupo americano que a gente não sabe até hoje se é realmente o Fenway Group, né, que é dono lá do Liverpool, dono aí de outros clubes lá nos Estados Unidos, e também um grupo saudita, né, não sabemos se é realmente o saudita, que é muito amigo, né, muito próximo do Felipe, não temos essa confirmação. E ontem entraram mais 2 players, né, mais 2 interessados ali nessa briga, nessa disputa, nessa corrida para ver quem vai levar o futebol do Vasco. Um bilionário chinês, né, que é dono do clube espanhol, lá da Liga Espanhola de Futebol, né, o clube que está na segunda divisão do futebol espanhol. Não é um cara muito conhecido, não é um cara nem perto de ser um dos mais ricos lá da China, né, tá ali na posição de 256 entre os bilionários chineses, mas é um cara que já se envolveu no futebol, né, já tem uma certa experiência, mas não é uma experiência positiva, diga-se de passagem, né? Informação trazida pelo jornalista Leonardo Baran aqui nos nossos canais, né? Na live da Hora do Vasco, que acontece todos os dias, meio-dia. Então o chinês entra na briga e, além dele, quem entra na briga, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Grupo Globo, é também um oligarca, né? Um bilionário russo, né? Que a gente não sabe o nome. E outra coisa, a gente não pode esquecer que hoje a Rússia ela sofre sanções
dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aí colocou algumas sanções financeiras, fazendo com que a Rússia não possa negociar aí com parte do mundo, né, devido à situação entre Rússia e Ucrânia. Então acho muito complicado, acho muito difícil aí que uma negociação com o russo possa ir para frente aí nesse momento pela compra do futebol vascaíno. E como todos sabem, né, a negociação que está mais avançada nesse momento, né, a negociação que segue andando com mais velocidade é a do Marinakis, né, cara? É a do grego, né? O grego aí tem várias frentes trabalhando, né? Várias pessoas trabalhando nessa negociação. Tem lá o CEO, né, que é o presidente dos grupos lá do grego, né, que veio ao Brasil, que é o Dimitri, inclusive informação que ele estava no Rio de Janeiro, não sei se ainda está por aqui trabalhando, né, conversando, tendo aí reuniões, né, com partes interessadas na compra da Vasco SAF. Além do Dimitri, teria também o Giuliano Bertolucci, que é um empresário, que hoje é o maior empresário do futebol brasileiro, tanto no Brasil quanto na Europa, e além dele temos o Edu Gaspar, né? O Edu Gaspar, que é um ex-jogador de futebol, já trabalhou na seleção brasileira ali como diretor técnico e no último trabalho dele estava ali como diretor executivo de futebol do Arsenal. E aí há um mês atrás o Marinakis contratou o Edu Gaspar para entrar de cabeça, né, nessa negociação para comprar a SAF vascaína. Como vocês sabem, né, já devem saber, existem algumas coisas acontecendo nos bastidores, né, notícias quentes, como por exemplo, Marinakis talvez querendo quitar a dívida do Vasco à vista, né, uma dívida que hoje gera ali cerca de 1,2 bilhões de reais de preocupações, de dores de cabeça para o clube. Alguns jornalistas aí, algumas pessoas trouxeram essa notícia que o grego aí estaria disposto a sanar essa dívida o mais rápido possível assim que comprar as ações da Vasco SAF. Outra notícia é que o grego quer investir pesado não só na formação de um grande time, mas principalmente na formação de um grande centro de treinamento. Isso aí também é muito positivo, né, que deixa o torcedor cheio de orgulho, né, cheio de esperança. E aí, né, essa possível vinda do Marinakis ao Rio de Janeiro nos próximos dias está gerando um burburinho muito grande dentro do Vasco, né? Muitas pessoas próximas ao Pedrinho estão vendo isso como muito positivo, porém pessoas de oposição estão tentando de alguma forma tumultuar o ambiente, falando que o grego não é a pessoa certa, falando que o grego ali está tentando acelerar o processo e fazer a mesma coisa que fez a 777 há 2 anos atrás, né? Atropelar muita coisa para que o torcedor do Vasco se veja numa situação de desesperado e queira que a venda aconteça mais rápido. Eu, nesse momento, tô ao lado do grego. Eu acho que é a melhor opção, eu acho que o nome mais preparado, é um cara que tem muito, mas muito dinheiro. Para vocês terem noção, o Marinakis, somando a fortuna dele, se você pegar o John Textor e a Leila Pereira, né, o John Textor, que é o dono do Botafogo, e a Leila Pereira, que patrocinou o Palmeiras aí dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, cara, somar a fortuna do John Textor com a da Leila Pereira, não dá metade da fortuna que o Marinakis tem, né, que é mais de 23 bilhões em investimentos aí nos seus negócios e nos seus clubes de futebol. Então a gente está falando de um cara que tem muita lenha para queimar e que com certeza chegando no Vasco pode transformar o Vasco novamente numa grande potência do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, deixar aquele recado para você que quer levar uma camisa dessa daqui para casa hoje à noite, às 9 horas da noite, a 1xBet vai sortear 3 camisas oficiais do Vasco para você que se cadastrar por lá. O link tá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Então corre lá agora, clica no link, faça o seu cadastro, aproveita, faça o seu primeiro depósito. O valor que você depositar vai ser multiplicado por 2, qualquer valor. Botou 10, ganhou 20, botou 100, ganhou 200, botou 1.000, ganhou 2.000. E ó, podendo levar uma camisa linda dessa aqui para sua casa hoje à noite. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, que aqui é Vasco. Se inscreva no canal. Valeu!